Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e o assunto de hoje é sobre os espanhóis aqui na América e a destruição do Império Azteca pelas mãos de Hernán Cortés. Bora começar! Bom pessoal, eu dividi esse tema em duas partes. Hoje a gente vai ter uma introdução para entender esse momento que os espanhóis chegaram na América. No segundo momento a gente vai ver a aliança que eles fizeram com os indígenas tainos e depois a exploração e a dominação sobre esses povos. E por fim, como é que os astecas, que você já está vendo faz um tempo, como é que aconteceu a destruição de Tenochtitlan e a dominação do povo asteca. Bom, para começar então, na página 112, o primeiro assunto é a introdução, a conquista do Caribe, a conquista da América Central. Aí tem uma pergunta em laranja ali, na página 112, que diz assim: que estratégias os espanhóis utilizaram para conquistar os impérios Azteca e Inca? Sobre os Incas a gente vai ver na aula que vem. Então, hoje você vai entender como que eles conseguiram, quais estratégias foram utilizadas para os espanhóis, com um dos líderes, Hernán Cortés, um espanhol, amando lá do rei espanhol e da coroa, que eles utilizaram de ferramenta, de estratégia para conseguir a dominação. Então, na página 112, ele fala assim no primeiro parágrafo, que como você estudou na unidade 3, a chegada dessa galera na América teve relacionada à busca deles por rotas alternativas para chegar lá nas Índias, né? Você já está careca de saber que a galera queria ir lá para as Índias buscar as especiarias, nós tivemos uma aula especial explicando sobre isso. Então, Portugal e Espanha foram aí atrás dessas grandes navegações, acabaram encontrando o continente americano. No segundo parágrafo, ele fala que, no entanto, a partir do momento que a galera tomou conhecimento da existência de jazida mineral, os espanhóis eles encontraram muita prata nos territórios que eles encontraram, no território que eles chegaram, e vamos lembrar que esse era o objetivo, né? As especiarias era justamente para comprar e revender na Europa para ganhar muito ouro, para ganhar muita prata. Só que na América, mais do que isso, eles encontraram esse metal precioso. A gente já vê que Portugal não levou a melhor. Quem levou a melhor nessa primeira corrida foi a Espanha, porque Portugal não encontra grandes jazidas, mas os espanhóis vão encontrar sim. Isso vai chamar a atenção deles, tanto é que quando eles encontram, eles informam a coroa espanhola, e aí você já pode imaginar que eles vão fazer de tudo o mais rápido possível para chegar nesse continente e dominar ele de uma forma geral. E aí o texto fala que o continente se transformou no alvo principal da política mercantilista. Claro, era tudo o que eles queriam, né? E aí ele termina no segundo parágrafo falando que na exploração das minas da América Hispânica, aliás, se acostume com esse termo hispânica, significa espanhola, tá? A mesma coisa. Então, na exploração das minas de ouro e de prata, os indígenas se transformaram nas mãos e nos pés da coroa espanhola. O que isso quer dizer? Bom, a principal mão de obra, a galera que vai trabalhar, que vai ser explorada, porque a gente já vê que não só havia um trabalho, mas um trabalho compulsório, um trabalho obrigatório, um trabalho exploratório, serão os indígenas. Então, vai ser utilizada a mão de obra indígena para que o trabalho nas minas sejam realizados. Daqui a algumas aulas a gente vai ver qual que era a realidade dentro de uma mina de prata, de uma mina de ouro. Você vai ver que era bem complicado. Então aqui ele está dando essa introdução em relação a esse assunto. Bom, nesse mapa aí você está vendo aonde os espanhóis teriam chego, a tal da ilha Hispaniola, que hoje é o Haiti e a República Dominicana. Então eles chegaram aí, e o terceiro parágrafo fala assim, que na verdade o primeiro parágrafo aqui desse slide, mas o terceiro parágrafo da página 112, que é o mesmo. Diz assim: a primeira conquista espanhola na América foi o Caribe, ou seja, a América Central, né, o Mar do Caribe, onde você vê o mapa. Região onde a expedição de Cristóvão Colombo chegou em 1492, que a gente já trabalhou numa outra aula. O texto continua. No Caribe e em outras regiões, os espanhóis utilizaram diferentes estratégias. Então, primeira delas, o uso de armas. O europeu, o espanhol, ele tinha armas de fogo. O indígena americano não tinha, então você tem uma superioridade bélica utilizada como uma ferramenta de dominação. Mas, mais do que isso, além de usar armas, fizeram alianças com povos indígenas. Como assim? Eu tenho um povo indígena A e eu tenho um povo indígena B. Aí eu descubro que eles têm uma relação de inimizade. Esses povos indígenas não se dão bem. O que os espanhóis fizeram? Fizeram aliança com o povo B, por exemplo, para acabar com o povo A. E aí você tem agora os espanhóis, o povo B contra o povo A, eles ganham, e aí depois os espanhóis vão dominar o povo B também. Então eles utilizam dessa estratégia de aliança com povos indígenas
para desestruturar todo esse sistema americano. E aí, além disso, o trabalho de missionários católicos. Ou seja, eu levo a religião cristã, eu falo que a religião do indígena, independente de como que ela fosse, ela estaria totalmente errada. Então eu trago essa cultura nova, essa cultura religiosa cristã sobre o povo americano, que vai ser também uma forma de dominação, já que eles vão reproduzir, né? Não com todas as palavras aqui, mas o simbolismo disso é: a sua cultura está errada, a minha está certa. Então isso também faz um processo de dominação cultural, um processo de dominação social. E também, por último, como estratégia, eles utilizaram crenças míticas nativas. Como assim? Alguns povos indígenas acreditavam em vários deuses. E tinha uma lenda, como se fosse um presságio, que um povo viria e esse povo seria enviado por alguns deuses. E esse povo, na verdade, seria os espanhóis. E esses indígenas olharam os espanhóis como se fossem seres divinos, seres que os deuses teriam enviado. E aí os espanhóis utilizam dessa crença, daqui a pouco a gente vai ver como é que isso funcionou, mas utilizam dessa crença para usufruir dela, né, e fazer disso uma dominação. E aí o último parágrafo ele termina falando que o grau de dominação não foi o mesmo, ou seja, teve lugares que eles conseguiram uma destruição, conseguiram uma dominação geral, e aí o texto fala assim: nos impérios Azteca e Inca, por exemplo, uma vez destruído o poder central indígena, os espanhóis rapidamente se transformaram no novo dominador. A gente já vê que os astecas, por exemplo, dominavam vários povos. Os espanhóis vão dominar os astecas e vários povos. Então, é como se trocasse o dominador. E aí o texto termina falando que o mesmo não ocorreu com povos que viviam mais dispersos, ou seja, a galera que estava mais longe, a galera que não tinha um núcleo, que não tinha um império, pequenas localidades, pequenos povoamentos não foram tão afetados assim quanto os astecas e os incas, que terão seus impérios totalmente destruídos. E aí o texto termina falando que, nesses casos, o processo de dominação foi longo e nem sempre se concluiu plenamente. Na página 113, o livro vai contar a história sobre o exemplo que eu falei ali antes. Eu tenho um indígena A e um povo indígena B, sei que os dois são inimigos, faço aliança com um deles para acabar com o outro. Na página 113 ele vai dar o exemplo que são os índios Tainos e os índios Caraíbas, dois povos inimigos que o espanhol vai fazer uma aliança com um deles para acabar com o outro. Diz assim no primeiro parágrafo, página 113, no início, as alianças. Os povos tainos predominavam em várias ilhas do Caribe quando os espanhóis ali chegaram. Em um primeiro momento, eles estabeleceram alianças com os espanhóis. Entretanto, isso não significa que os indígenas fossem dóceis, inocentes e hospitaleiros, como antes se imaginava. Então, olha que interessante. Essa aliança feita com os espanhóis, a galera tinha um certo olhar e falava: o indígena foi inocente, né? Fez uma aliança, mas depois foi dominado. Só que a gente já vê hoje que essas tribos tinham interesses próprios, ou seja, o Taino fez aliança com o espanhol justamente para ser um aliado na luta contra o Caraíba, o povo inimigo. Então, não necessariamente eles eram inocentes, eles tinham sim interesses próprios. E aí o texto termina ali falando que eles avaliavam o contexto, faziam escolhas, satisfaziam as suas necessidades ou os desejos que eles queriam realizar. No segundo parágrafo ele fala que, no caso dos Tainos, a aliança com os espanhóis provavelmente esteve relacionada ao contexto de expansão dos povos caraíbas ou caribes, outro povo indígena que habitava a região ali da América Central, e volta aquele exemplo que eu dei. Os Tainos viram os caraíbas se expandindo, os Tainos fizeram aliança com os espanhóis. E aí o texto termina falando que dessa forma a aliança com os espanhóis poderia significar apoio de um povo poderoso na luta contra os inimigos caraíbas. Então, pensa você ver um povo chegando com armas de fogo que você nunca tinha visto, com poder de destruição inimaginável, você vai utilizar isso como aliado para conter a expansão do povo inimigo, que era o povo caraíba. Mas nem tudo são flores. Na página 113, ainda no parágrafo 3, ele vai falar que essa aliança teve curta duração. Por quê? Olha só o que o texto diz na segunda linha. Com a convivência, eles perceberam que os espanhóis queriam mais que contato comercial, mais que uma relação amigável. Eles queriam conquistar as terras indígenas, lá naquele lance do mercantilismo, do absolutismo, conquistar novas colônias. Então o espanhol que fez aliança com o Taino e que estava olhando aquilo como vai ser bom para a gente,
Com o tempo, conforme as semanas foram passando, eles perceberam que os espanhóis não estavam ali de brincadeira, que eles queriam sim dominar o território, conquistar essas terras. E aí o texto continua falando que as relações baseadas na troca, no escambo, foram se transformando em relações mais hierarquizadas. O que isso quer dizer? O espanhol mandando, o indígena taino obedecendo. E aí o texto continua falando que teria uma imposição de diferentes formas de trabalho compulsório sobre a população nativa. Traduzindo, eu vou obrigar o indígena a trabalhar, e o espanhol. Então, você começa a perceber essa exploração logo no início. Acabaram com os caraíbas, acabaram com a expansão, agora o espanhol vai usufruir da mão de obra indígena, explorando ela, obrigando ela a trabalhar nas minas ou explorando qualquer outra coisa no território. E o último parágrafo fala que, além da exploração do trabalho, que vai matar muita gente, que a gente vai ter uma aula para falar disso, esse trabalho nas minas, que era complicadíssimo, você tinha também espanhóis trazendo doenças da Europa, doenças que o americano nunca tinha entrado em contato. Por exemplo, sarampo, varíola e gripe. Aí você olha e fala, nossa, mas essas doenças acabaram matando muita gente? Sim, porque as pessoas da América nunca tinham entrado em contato, eles não tinham imunidade para lidar com essa doença. Quando você tem uma gripe em um ano, determinado ano, no outro ano você tem uma imunidade contra aquele vírus específico. Na América não tinha nada disso. Então, a dizimação, o declínio nativo, o declínio demográfico, ele vai ser muito acentuado pela exploração, pelo trabalho compulsório, mas também pelas doenças. Teve até ilhas que teve população indígena que desapareceu. Só para você ter ideia do impacto biológico que isso causou em algumas comunidades. E é isso que o livro fala no último parágrafo, né? Ele fala que desencadeou aí um processo brutal de declínio demográfico. Em algumas ilhas, nativos chegaram a desaparecer. E na página 114, para a gente encerrar nossa aula de hoje, tem aqui duas coisinhas para a gente ver, que é como é que eles conseguiram dominar o Império Azteca, aquele império lá das pirâmides, aquele império que a gente já viu algumas aulas sobre, e como que eles tomaram a capital dos aztecas, uma delas, né, Tenochtitlan. No primeiro parágrafo ele diz assim, o Império Azteca, ou Mexica, vamos lembrar que se você for no México, o indígena mexicano é o descendente, tem como ancestral os aztecas. Essa galera se localizava, então, no Planalto Central do México. Esse império era formado por 3 capitais principais. Então, não tinha uma capital mandando em todo mundo. Tinham 3 conjuntos de cidades astecas que ramificavam o seu poder na região. São elas Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan. Tenochtitlan que você já viu em umas aulas passadas aí, algumas imagens, uma cidade construída sobre um lago, etc. E aí o texto continua. Esses centros urbanos formavam uma tríplice aliança, ou seja, 3 cidades amigas, aliadas, colocando o domínio político na região, ou seja, indígena dominando outros indígenas. Vamos lembrar que tinham dezenas de tipos, e os astecas terão a dominação sobre essas dezenas de tipos indígenas que tinham ali na Mesoamérica, na região do México e da América Central. No segundo parágrafo fala assim que o domínio gerava um descontentamento e revolta de outros indígenas. Então, digamos que você fosse qualquer outra etnia, você não estava gostando dos astecas. Era indígena de determinada etnia contra a etnia asteca. Situação que foi notada e habilmente manipulada pelos espanhóis. Mesmo lance ali dos tainos e dos caraíbas. Eu olho 2 povos inimigos, me alio a um deles para acabar com o outro. E aí os espanhóis, eles não vão se aliar aos astecas para acabar com os outros. Eles vão se aliar com outros para acabar com os astecas. Isso manipulado por um conquistador chamado Hernán Cortés, ou Hernando Cortés, que está no parágrafo 3. Diz assim, o conquistador espanhol Hernán Cortés e seus homens partiram de Cuba, ou seja, partiram ali das ilhas que eles estavam, em direção à capital asteca, lá no continente. Cortés conheceu Malinche, uma indígena, que serviria de intérprete, ou seja, eles começaram a ensinar o idioma espanhol e ela começou a ensinar o idioma indígena que ela tinha. E aí você começa a fazer um processo de tradução, de intérprete. E aí essa Malinche, ela virou intérprete de um povo indígena que era inimigo dos astecas, que era o povo de Tlaxcala. Então, de novo, cuidado para não confundir os nomes. Tem 3 capitais, Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan. Essas cidades agora na verdade já tinham um inimigo de uma cidade próxima chamada de Tlaxcala, e é essa cidade que os espanhóis vão fazer uma aliança mediada aí pela Malinche, que é essa indígena que fez a tradução. E no parágrafo 4 ele fala que em novembro
de 1519, os espanhóis chegaram a Tenochtitlã, chegaram à capital e foram recebidos pacificamente por Montezuma, o imperador azteca. Como que o cara recebeu eles pacificamente? Porque eles associaram que os espanhóis tinham sido enviados pelos deuses. Aí entra aquela ideia mística de que não eram seres humanos comuns, eram seres divinos. Então, o Montezuma, quando olha aquela população espanhola que já sabia o que queria fazer, já sabia porque a Malinche já tinha informado, ela e outras pessoas já tinham informado como que seria, eles entram tranquilamente no Império Azteca, porque havia essa crença mística de que os espanhóis seriam alguma espécie de envio dos deuses. E aí a gente não sabe exatamente como que a guerra começa, mas o primeiro conflito que a gente tem registrado ocorreu um ano depois, em 1520, quando os espanhóis invadiram um templo em Tenochtitlã e mataram dezenas de indígenas. Então a gente não sabe exatamente como que começa tudo isso, mas os espanhóis, depois de algumas semanas, depois de alguns meses ali pacíficos dentro do Império Azteca e com informações de Tlaxcala, agora eles começam a atacar Tenochtitlã, começam a atacar o coração da política azteca. Para encerrar, então, como é que foi a tomada de Tenochtitlã, uma das 3 capitais e, se não a principal, né, do Império Azteca, que depois da tomada de Tenochtitlã começa lá o seu processo de declínio, o seu processo de desestruturação. Diz assim: derrotados na primeira tentativa de tomar a capital azteca, os espanhóis se refugiaram em Tlaxcala. Então, a primeira tentativa de dominar essa capital no meio de um lago não deu certo. E aí eles foram lá para os indígenas que eles tinham feito aliança. A queda de Tenochtitlã ocorreu só no ano seguinte, em 1521, após meses de cerco, combate e derrota de ambos os lados. Então os espanhóis ganham a guerra um ano depois. O sistema de alianças que os espanhóis selaram com os Altepetl foi decisivo para sua vitória. Ou seja, a aliança que os espanhóis selaram com os povos indígenas inimigos, isso vai ser decisivo para os espanhóis conquistarem os astecas. E aí, claro, agora com os astecas dominados, eu vou dominar aqueles que eu fiz aliança, que seriam os Tlaxcalas e outros. Então, exatamente o mesmo jeitinho que teve na relação entre Caraíbas e Tainos. Eu manipulo um povo para dominar outro. Agora que eu tenho dominado esse segundo povo, eu domino o primeiro que eu fiz aliança. E o último parágrafo termina falando que a tomada de Tenochtitlã representou, portanto, a vitória de vários grupos étnicos, ou seja, dos inimigos indígenas, dos astecas, que aliado com os espanhóis derrotaram o inimigo em comum. Só que aí entra o ponto que eu falei ali antes. No entanto, os povos nativos, coligados aos espanhóis, não podiam imaginar que a queda desse grande império, do Império Indígena Azteca, era o primeiro passo, né? Era um primeiro capítulo de uma história de dominação, de destruição que os espanhóis vão fazer em território americano. E aí eu pego a sua forma de organização social, a sua forma de organização política, as suas crenças e jogo por água abaixo. Então, os indígenas que fizeram uma aliança, eles não tinham noção do impacto que isso ia causar para a América inteira. Bom, resumindo a aula de hoje, então, foi isso. Você viu os espanhóis chegando aí no Caribe, mostrando as estratégias dos espanhóis, e por fim a gente viu 2 casos emblemáticos, que são Tainos e Caraíbas, e o povo azteca e o povo de Tlaxcala. O espanhol manipulando a situação, se alia a um povo para atacar o inimigo, e aí depois disso, depois da hegemonia feita, agora eu ataco todo mundo. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.